Minhas caras, meus caros, um político italiano disse certa feita sobre o seu país, a Itália, que governá-lo não era difícil, era simplesmente inútil. A mesma coisa eu digo aqui numa paráfrase sobre o presidente Jair Bolsonaro. Tentar colocá-lo sob controle não é difícil, é inútil. Por que eu estou falando isso? Ao fim do comentário ficará claro. Ontem, o general Eduardo Pazuello estrelou o seu segundo dia de depoimento na CPI da Covid. Eu não me lembro de nada mais constrangedor na história da política brasileira, desde que eu acompanho isso. Eu tenho 59 anos e comecei a me interessar por política ali por volta dos 14. Não me lembro de nada mais constrangedor do que isso, né? E também não há registro na história das CPIs. O senador Renan Calheiros, relator da comissão, contou pelo menos 15 mentiras ou omissões contadas pelo general, expressas ali pelo general. 15 inverdades. Essa contabilidade bate com aquela feita pelos veículos de comunicação. Ontem houve um momento que chega a ser triste, né? Todos nós nos lembramos de quando o Ministério da Saúde lançou lá em Manaus, no meio do caos e da falta de oxigênio, o tal do aplicativo Tratikov. Aquela porcaria em que você entrava, a pessoa poderia entrar, reportar sintomas para ter, então, sugestão de remédios. Descobriu-se que não importavam os tais sintomas ou a idade do suposto paciente, e as drogas recomendadas eram sempre as mesmas: hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, ou seja, era uma picaretagem. Indagado a respeito desse aplicativo, Pazuello teve a coragem de dizer que ele foi hackeado, que ele foi roubado e que, portanto, o Ministério da Saúde não poderia responder por aquele troço verdadeiramente criminoso, que depois foi retirado do ar, aí sim, quando as críticas se tornaram insuportáveis. Acontece que no mesmo dia houve uma matéria na TV Brasil sobre o lançamento do Tratikov, ouvindo pessoas do Ministério da Saúde, até com testemunho de um suposto médico. Então, obviamente, ele estava mentindo sobre a irresponsabilidade ou sobre a responsabilidade do Ministério da Saúde naquela porcaria. Passou 2 dias tentando negar que o presidente Jair Bolsonaro tivesse interferido na política de saúde, mas acabou escorregando e, numa sequência de perguntas do senador Randolfo Rodrigues, admitiu que o presidente estava presente à reunião que tratou da possível intervenção federal que não houve na saúde de Manaus. Enrolou-se sobre a crise de oxigênio, disso nós já tratamos aqui. O problema é que o general não foi lá para prestar informações. Ele foi lá para tentar desviar a CPI do seu rumo e, portanto, insisto, já passou da hora de quebrar sigilos nessa CPI. Ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro levou ao ar a sua tradicional live, né? Aquela coisa hedionda que mistura, digamos assim, estética Al-Qaeda, como eu costumo dizer, com o antigo programa Zorra Total. E disse um troço assombroso. Segundo ele, por esses dias, teve sintomas de Covid novamente. E aí afirmou, tomou cloroquina, só não disse o nome da droga, disse aquela droga para malária, né? E não foi ao médico e disse, olha o exemplo que eu dou, ao lado de Tarcísio de Freitas, que tenta fazer cara de sério nesse governo, né? Impedir que Bolsonaro faça besteira não é difícil, é inútil. Aquela frase sobre a Itália foi dita por Mussolini. Não acho que Bolsonaro tem motivos para se ofender, não é mesmo? É isso aí.